Jogos de carta acompanham a humanidade há séculos e, para vocês terem noção, os primeiros relatos que a gente tem de jogos envolvendo algum baralho são no século X na China. Mas se você acha que para por aí, você tá um pouco errado. Porque conforme o tempo foi evoluindo, tanto os jogos quanto as cartas foram evoluindo, e principalmente o meio para você jogar esses jogos. Já que antigamente a gente dependia de um espaço físico para jogar cartas, e principalmente de cartas físicas, mas conforme a evolução foi acontecendo, as coisas mudaram um pouco. Diversos jogos de carta virtualmente começaram a surgir, tanto poker quanto paciência, e até mesmo o queridinho de muitos Clash Royale. Não sei nem se dá para considerar realmente um jogo de carta, mas ainda assim ele segue a lógica básica de jogos de estratégia envolvendo algumas cartas. E assim se mantém nos jogos de carta pelo menos até 2024, onde no The Game Awards existia uma indicação que era no mínimo estranha. No jogo de carta estava indicado não só os melhores jogos indies, como também a melhor jogo do ano. Esse jogo não é nada mais nada menos do que Balatro. Obviamente que depois de Balatro ter me fisgado por causa do GOT, a primeira coisa que eu tinha que ver é como esse jogo funcionava. Para isso, o primeiro tema que eu tenho que abordar sobre o Balatro é as mecânicas. O que sinceramente me surpreendeu bastante entrar num jogo de carta e ver que ele não era nada mais nada menos que um jogo de carta. Mas pera aí, Balatro é um jogo de carta roguelike, ou seja, você vai passando por várias fases e quando você morrer você volta desde o início, entre aspas também, né? O que a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei em Balatro e vi que era um jogo de carta onde você progredia e quando você perdia você voltava, é que isso ia ser insuportável. E alerta de spoiler, não foi insuportável. Balatro ele consegue misturar a simplicidade com a complexidade de um jeito que vai fazer você ficar algumas horas no jogo. Diferente do Clash Royale, que meio que já te joga tudo mastigado na cara e você não tem muito o que fazer no jogo, em Balatro você demora muito pouco tempo até pegar as técnicas do jogo, mesmo sem tutorial nenhum. Você vai demorar talvez só uns 10 minutos até entender o que cada carta faz e principalmente até começar a pegar o jeito e se sentir bom. O problema é que realmente até você ficar bom no jogo e conseguir terminar uma run dele vai aí umas 8 horas fácil. O jogo começa a misturar várias cartas onde cada uma delas tem poderes diferentes e você tem que ficar lembrando qual poder cada uma tem pra você poder ficar com várias que se complementam, assim fazendo você conseguir passar de cada fase que começa a ficar uma mais insuportável que a outra. Esse level design que Balatro tem de não mudar quase nada das cartas e o maior inimigo que você tem em cada fase são suas próprias escolhas das fases passadas. Ainda assim você tem que escolher as melhores cartas pra que na próxima fase você comece um pouquinho melhor do que você tava na passada. Sinceramente, depois de algumas horas jogando, não tem como não falar que a mecânica desse jogo é maravilhosa, isso é genial na moral. Depois de ver tanto jogo de carta que tinha poder mágico, pontos de mana, de elixir, poder jogar um jogo de carta que é só um jogo de carta, mas muito, muito bem feito, é maravilhoso. Agora falando um pouco sobre os visuais de Balatro, sinceramente essa foi uma das partes que mais me pegou. Quando eu entrei em Balatro eu vi aquela tela toda psicodélica e pensei, uau, que bagulho esquisito. Além de que todos os botões eram feitos em pixel art, o que causava uma leve estranheza entre os botões e o fundo da imagem, mas enfim, quando eu realmente apertei pra jogar e entrei naquela mesa com várias cartas de baralho, me causou uma certa estranheza. E não foi uma estranheza ruim, por incrível que pareça. À primeira vista, o jogo tem uma estética daqueles jogos antigos do Windows, tipo Paciência, que provavelmente sua avó jogava. Ao mesmo tempo, a pixel art dele parece ser recente. Recente o suficiente para causar uma estranheza entre essa estética antiga e esse visual novo. Todas as animações dele são bem bonitinhas, mas ao mesmo tempo aquelas cores padrão de fundo de jogo antigo se mantêm. Ele dá uma leve impressão de que pessoas antigamente fizeram um jogo que se adequam hoje em dia. Que sinceramente foi uma impressão que até hoje eu acho que só Balatro me trouxe. Do mesmo jeito que a mecânica de Balatro é só mais um básico, só que extremamente bem trabalhado, aqui eu não poderia falar diferente. Os visuais deles são muito bem feitinhos, só que ao mesmo tempo eles não se perdem com coisas idiotas. Isso faz Balatro ser a dualidade perfeita entre algo que já existiu e algo que está sempre se aprimorando. E a terceira coisa que eu tinha que pontuar é o quanto que Balatro é difícil. Provavelmente todo mundo já viu algum gráfico da curva de aprendizagem e Balatro é exatamente assim. Você começa o jogo achando que você vai aprender tudo e que você vai ficar muito bom, só que conforme o jogo vai passando ele vai te dando vários mini tapas na cara que fazem você crescer. Conforme o jogo vai evoluindo ele te apresenta várias classes de cartas diferentes, várias classes pra você upar essa carta que vai fazer o jogo ficando cada vez mais difícil. Mesmo assim, o jogo sendo difícil, cada vez ele implementa alguma coisinha a mais que vai te recompensar por toda essa dificuldade. Então a dificuldade de Balatro foi um dos pontos principais para eu realmente querer jogar esse jogo e ver o quão bom ele era. Balatro não tem nenhum enredo genial, não tem nenhuma história tocante por trás, ele tem só visuais bonitinhos e uma gameplay muito viciante que vai te dar dopamina toda vez que você passar de uma fase. E faz você equilibrar exatamente aquele sentimento de estar jogando um jogo online totalmente atual, com você estar jogando uma mesa de carta apostada, o que cria em você um sentimento único de mistura da antiguidade com a atualidade. Por conta desse sentimento de ter me tirado da zona de conforto, eu sinceramente entendi o porquê que Balatro tava no GOT.
Não por ele ter revolucionado o sistema, mas sim por ele ter criado uma sensação diferente. Jogar Balatro é diferente de jogar qualquer outro roguelike, porque ele não tenta ser outro roguelike. Balatro não é nada mais que o jogo de carta convencional e é isso que faz ele ser tão bom. Balatro é simples e é bom por ser simples. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faz muito tempo que eu não posto nada aqui, porque eu tava de mudança, né, como vocês puderam perceber. Enfim, agora provavelmente eu vou voltar a postar mais normalmente. Deixa o like, se inscreve se não é inscrito ainda, e até o próximo vídeo.